Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem em um estado natural de serenidade. Este podcast é gratuito e a tua contribuição faz a diferença. Para doações, visita-me em sofialoureiro.com. Namasté e bem-vindos ao mundo das pessoas altamente sensíveis. Neste episódio vou falar de ferramentas intuitivas. E se és uma pessoa altamente sensível, provavelmente já te sentiste sobrecarregado de informação, confuso entre pensamentos e emoções. E se eu te dissesse que dentro de ti já existe uma bússola? Hoje vamos falar sobre ferramentas intuitivas, o que são, para que servem e porque podem fazer a diferença para quem sente um mundo com tanta profundidade. E no final vou convidar-te para um workshop gratuito onde te ensino a usar cartas para encontrares clareza e escutares a tua sabedoria interior. Eu sou a Sofia Loureiro e tenho um dom natural para guiar pessoas sensíveis rumo à clareza, confiança, paz e conexão consigo mesmas. O meu trabalho combina ciência, espiritualidade e intuição, oferecendo apoio a almas sensíveis na sua jornada de autodescoberta e crescimento. No podcast 61 já falei sobre recursos sensoriais para ajudar pessoas altamente sensíveis a regularem a sobrecarga externa. Mas hoje quero levar-te a uma viagem mais interna. Vamos falar então sobre o que são ferramentas intuitivas. Ferramentas intuitivas são práticas, atividades, objetos que nos ajudam a aceder à nossa sabedoria interior, aquela que vive dentro de ti, no teu coração e na tua alma. Elas não dependem da lógica ou da análise racional, mas sim da tua conexão com o momento presente, com o sentir, com a tua intuição, que é aquela voz interna que muitas vezes já sabe o que precisamos, mesmo antes de conseguirmos explicar racionalmente. Estas ferramentas facilitam a escuta dessa voz, ajudando-nos a tomar decisões mais alinhadas com a nossa verdadeira natureza, a sermos mais confiantes e a ter mais clareza na nossa jornada. E agora vou dar alguns exemplos de ferramentas intuitivas. Escrita livre. A escrita livre pode permitir-te aceder a camadas do teu subconsciente e à tua sabedoria emocional. Uma prática comum é, por exemplo, escrever durante 5 minutos sem parar a uma determinada pergunta. Por exemplo, a pergunta: o que preciso neste momento? A meditação e a respiração consciente também podem ser ferramentas intuitivas porque permitem acalmar o ruído mental e abrir espaço para a escuta interna. Visualizações guiadas. As visualizações guiadas, em que, por exemplo, fechas os olhos e te transportas a um cenário imaginado ou real, onde a tua intuição se pode manifestar, também é considerado uma ferramenta intuitiva. Exemplo, imaginas um jardim interno e observas quem ou o que aparece e que mensagens têm para ti. Dança. A dança livre, muitas vezes hoje já também considerada dentro da área da medicina do movimento, pode ajudar-te a expressar partes de ti que poderiam estar reprimidas e não vistas. O corpo guarda a sua sabedoria. Por exemplo, podes meter uma música suave e deixar o teu corpo mover-se livremente.
Outra ferramenta intuitiva, por exemplo, é o uso de cristais. Certas pessoas são atraídas pelos cristais e podem usá-los para meditação, para terapia, para um trabalho energético que suporta a sua sensibilidade, o seu equilíbrio emocional. Por exemplo, astrologia. A astrologia também, através de uma linguagem simbólica, pode ajudar as pessoas a interpretarem padrões, a escutar a sua voz interna. E os astrólogos em si são pessoas muito intuitivas, que com base numa carta astrológica conseguem interpretar as mensagens que ajudam as pessoas a encontrar mais clareza no seu caminho. Por isso, até agora, como ferramentas intuitivas, já te falei da escrita livre, já te falei da meditação, de visualizações guiadas, a própria dança e movimento, cristais, astrologia e a minha de eleição são as cartas. As cartas de oráculo, as cartas de tarô, as cartas de empoderamento, porque as cartas podem funcionar como espelhos internos do que está mais escondido a nível do nosso subconsciente, e já Carl Jung se tinha apercebido da abordagem simbólica que as imagens podem ter, ajudando-nos a criar uma ponte entre a nossa mente consciente e subconsciente, promovendo assim o autoconhecimento e reflexão pessoal. As ferramentas intuitivas são importantes para pessoas sensíveis porque ajudam-nos a enraizar, também nos ajudam a trazer clareza em momentos de sobrecarga emocional, ajudam-nos a dar direção quando nós podemos estar em dúvidas ou até em confusão mental, ajudam-nos a reconectar com o nosso sentir de forma segura e empoderadora e, definitivamente, ajudam-nos a desenvolver a nossa intuição, que é uma das grandes qualidades das pessoas altamente sensíveis. Estas ferramentas ajudam-nos a lembrar quem nós somos. Como partilhei no podcast 66, em 2013, depois de anos de investigação no mundo científico, escutei uma voz interior a dizer que precisava desenvolver a minha intuição e deixar de ser tão racional. E nessa altura escolhi as cartas como ferramenta intuitiva de eleição. Depois, em 2023, escutei novamente essa voz interior que me disse: faz as tuas próprias cartas. E foi assim que nasceram as cartas da sensibilidade e empatia. Este é um baralho de 52 cartas que estão divididas em 4 grupos de 13 cartas cada, inspirado num dos 4 elementos. Por isso, temos 13 cartas do elemento água, que está conectado com as emoções, com os sentimentos. Depois temos 13 cartas do elemento fogo, que está conectado com transformação, com mudança, com energia. Depois temos 13 cartas do elemento ar, o ar está relacionado com comunicação, com mente, com pensamentos. E finalmente 13 cartas do elemento terra, que tem a ver com enraizamento, manifestação, com estabilidade. A partir de usar estas cartas, já começas a conectar-te mais com o mundo natural e com os seus próprios ritmos. Além disso, cada carta tem uma secção de reflete e escreve no manual das cartas para estimular precisamente a escrita livre intuitiva. Também no manual das cartas vais aprender a meditar com cartas, o que é também uma ferramenta intuitiva. Por isso, este baralho de cartas é uma mistura de ferramentas intuitivas. Por um lado tens as cartas em si, que têm imagens de um design de fantasia e sonho e também texto. Depois tens essa secção para estimular e incentivar a escrita criativa e também depois meditar com cartas. A mim, pessoalmente, quando eu comecei a usar cartas de forma consistente, faço isso desde 2013, confio cada vez mais na minha voz interior. Além disso, passei a fazer
escolhas mais alinhadas com a minha própria natureza e a navegar os desafios da alta sensibilidade e do nosso dia a dia com mais clareza e com mais calma. Aliás, uma das coisas que eu faço são leituras intuitivas, quer nos equinócios e solstícios, ou seja, nas mudanças da estação, ano novo e de aniversário, mas também quando estou em sobrecarga emocional que me dificulta aceder à minha mente mais lógica e racional ou aceder a estratégias que requerem muita energia. Nessas alturas eu faço uma leitura intuitiva com cartas que me ajuda a criar uma certa clareza e direção no livrete deste baralho das cartas da sensibilidade e empatia, que tens instruções quer para principiantes, quer para pessoas que estão já acostumadas a usar cartas, e também tens para usar cartas a nível pessoal e a nível profissional, por exemplo, por parte de psicólogos, terapeutas, coaches que podem introduzir cartas nas suas consultas. Tu podes perguntar-te, então, como é que é usar cartas? Eu não sei nada disso, sou principiante, estou agora a ouvir falar de ferramentas intuitivas, se calhar pela primeira vez. Então, foi para isso que eu fiz um workshop gratuito intitulado Como usar cartas para clareza e escutar a tua sabedoria interior. E nesse workshop vais descobrir uma fórmula transformadora de 6 passos que te ensina a usar cartas de uma forma muito simples para crescimento pessoal. Gostaria de convidar-te a assistires a este workshop, que tem acesso imediato após inscrição e ainda um bónus de surpresa no fim. E este workshop é para ti se quiseres encontrar clareza, mesmo nos dias em que tudo parece confuso, acalmar a mente e conectar com a tua intuição, descobrir uma fórmula transformadora e não precisas ter experiência. Vais aprender formas práticas e simples de usar as cartas no teu dia a dia, mesmo que nunca o tenhas feito. Eu gostaria de partilhar contigo que estou a ter um feedback incrível desde que as cartas da sensibilidade e empatia foram lançadas, agora recentemente, como cartas de empoderamento para pessoas sensíveis, por isso eu estou muito contente com isso. Já tenho vários testemunhos e também testemunhos de as leituras intuitivas que eu faço. Se quiseres saber mais, podes visitar em sofialoureiro.com e também vou deixar o link para o workshop gratuito. Como sumário deste episódio, falámos de o que são as ferramentas intuitivas, os seus benefícios, como exemplos de como podes usar no teu dia a dia. Falámos também de cartas, da minha jornada com as cartas da sensibilidade e da empatia, de uma forma simples. As ferramentas intuitivas são como chaves internas que te ajudam a abrir portas esquecidas dentro de ti. E se queres reconectar com a tua sabedoria interior, sentir-te mais seguro e encontrar clareza mesmo nos momentos mais desafiantes, inscreve-te neste workshop. O link está na descrição do episódio. Este podcast é oferecido gratuitamente e a tua contribuição é essencial para a sua continuidade. Qualquer doação da tua parte será recebida com imensa gratidão em sofialoureiro.com. Um grande namasté e até ao próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis.